Olá pessoal, hoje nós vamos confeccionar esta estrela. Para início de conversa, nós vamos precisar desse molde de 10 por 10. Você pode lidar também com outro tamanho, mas você vai depois precisar repetir ele 6 vezes. Nós vamos precisar de 6 pedaços de papel 10 por 10, todos do mesmo tamanho. Eu costumo colocar o molde sobre os pedaços de papel colorido e aí recortar conforme o molde. Veja que aí no meio, entre os cortes, eu deixo entre cada um centímetro e no meio forma como que um corredorzinho que eu deixo também com a largura de mais ou menos 1 centímetro, né, entre os dois diferentes lados. Mais ou menos a largura de um dedo, um pouquinho menos. Eu vou fazendo esses picotes então no papel e isso eu preciso fazer nos 6 pedaços de papel que eu tenho então aí preparados. Veja, agora o primeiro está pronto e aí ele fica todo cortadinho desta forma. Agora eu começo então a colar, unir os lados. Começo com aquele quadrado bem central. Boto um pingo de cola pequeno aí e junto os dois lados. Eu uso uma caneta, um lápis aí no meio só para me ajudar a dar o formato, para não achatar, para arredondar um pouquinho, tá? Mas não é necessário. Uma boa dica é você usar um pequeno prendedor de roupa, desses que se usa em decoração, para prender aí até a cola secar, facilita a sua vida bastante. Aí eu viro para o outro lado e as bordas, as tiras seguintes, eu vou prender para o outro lado. Isso que vai dar depois aquele efeito que a gente tem então para os dois lados, né? Então boto cola na pontinha e prendo aí do outro lado. Novamente posso usar um prendedorzinho de roupa, que até um normal, do tamanho normal já vai, tá? Continuando, tô usando aqui o de decoração ainda, é menorzinho, ele vai me ajudar, mas também posso tranquilamente segurar na mão. Segurar com a mão, aí eu tenho que ter um pouco mais de paciência, né? E volto pro outro lado, lá onde fiz o primeiro. As próximas tiras eu prendo pro primeiro lado, certo? Prendo aí, colo direitinho. Ok, ó, essa aqui até já ficou. As mais internas são um pouco mais difíceis de segurar, essas externas aqui já vai com mais facilidade. E viro pro outro lado de novo, então eu vou ter 2 tiras para cada lado, certo? E é isso que vai dar esse efeito legal aí no meu, na minha estrela. Eu já tô tirando aqui os prendedores, já está colado. Então, eu preciso 6 vezes esse motivo aí. Então, cada folhinha que eu recortei vai dar uma vez esse motivo. Essa parece uma gota, né? Então, aí eu tô mostrando uma segunda vez, para quem não pegou na primeira. Primeiro para um lado, as segundas tiras vão para o outro lado. Bem, volto para o primeiro lado. Você pode usar cola bastão, também dá bem certo. Dependendo do tipo de papel que a gente vai usar, precisa usar outro tipo de cola também, pode adaptar. Mas, como a ideia é fazer essa estrela com as crianças, então eu aconselho um papel assim, mais mole, mas não demais. Pode ser usado um papel de presente, pode ser usado até papel craft, um color set, aí depende do que, o que você tem disponível aí. E aí se usa cola branca ou cola bastão. Olha só, agora eu tenho 6 prontos, o que eu vou fazer? Vamos já montar, ó, tá vendo? E agora nós vamos montar essa estrela. E isso, gente, depende muito do que você
assim, de como você tem a preferência de fazer. Eu sempre montei assim, ó, 2 pedaços primeiro, que são os 2 que são como se fossem minhas guias, tá? Depois eu vou prendendo a pontinha dos outros aí nesse centro, simplesmente colocando um pingo de cola e dobrando um pouquinho a pontinha para que pegue nessa cola. Alguém deu a sugestão de que vá prendendo circularmente um no outro, também dá certo. Se você for prender um no outro, ó, às vezes aqui é um pouco mais chatinho, você tem que segurar um pouquinho mais, prender um pouquinho mais, porque demora um pouco mais até fixar bem. Aqui também é o caso de usar um prendedor de roupa, tá? Até que termine de secar. E aí você pode ir pro outro lado, caso você não tenha feito esse de ir prendendo um no outro, como alguém sugeriu. Eu faço assim, faço aqueles 2 centrais, depois prendo 2 de um lado e 2 do outro lado. Ó, só falta um. Só falta esse. E vocês vão ver que esse aqui, o último, é o mais trabalhoso, tá? É porque ele cai. Você tem que segurar bastante, tem que ficar prendendo ele mais tempo. Olha só, alguém sugeriu, também achei a ideia boa, que você poderia costurar. Só que sempre imaginando que a ideia é a gente fazer isso com as crianças, né? Mas a gente poderia costurar aí o centro, ou então, se tem um papel um pouco mais duro, um pouco mais resistente, dá para perfurar eles e usar um colchete, que eu vou também, tem uma imagem aí disponível para vocês verem qual é o colchete que pode ser usado aí no centro também. Eu não testei essa forma, tá? Sempre fiz com cola. Ó, viu que esse último aqui, inclusive para mim, ele é muito mais complicadinho de colar. Você tem que dar uma segurada, botar aí o seu prendedor de roupa, se for o caso. E aí está a nossa estrela completamente montada. E aqui um pouco, então, da forma de utilizar a estrela. Eu até usei as partes separadas na decoração também. E aqui você vê que eu fiz uma estrela usando estampas e inclusive papéis bem diferentes um do outro, e é possível fazer isso também. Pessoal, então divirtam-se, abraços para vocês, tchau!